Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. No regresso às aulas, as famílias retomam as suas rotinas, mas o stress pode instalar-se. A parentalidade positiva pode ajudar a gerir os dias mais difíceis. Para nos ajudar nesta reflexão, contamos com Magda Gomes Dias, coach e formadora nas áreas comportamentais e comunicacionais, mãe de 2 crianças e autora ainda do blog Mums the Boss e do site parentalidadepositiva.com. Também é autora de livros como Berra-me Baixo e Crianças Felizes. Como sempre, em direto, poderá colocar as suas perguntas nos comentários deste live. Olá, Magda, muito boa noite. Viva, boa noite. A Magda é uma mulher muito dinâmica, como vimos aqui nesta introdução que eu tive que fazer. É necessário, como é que consegue conciliar tudo e ainda ser mãe? Eu acho que, enfim, todos nós temos hoje em dia vidas muito aceleradas e muito preenchidas, não é? Mas talvez o grande segredo para conseguir conciliar tudo isto, ou seja, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem a ver com a minha paixão pelo tema da parentalidade e, portanto, tudo aquilo que se relaciona com as famílias e ter vontade, de facto, de chegar a cada uma delas, quer famílias, quer instituições também, porque temos trabalhado cada vez mais com escolas e outros organismos e, portanto, quando se vive com grande paixão, tudo é mais fácil porque se tem muita energia para acordar mais cedo, para esticar, para fazer malabarismos com as rotinas também da família e depois porque se também é apaixonado pela família consegue-se fazer tudo isto, conciliar e estar presente em todas estas áreas. Isto dito assim até parece fácil, não é verdade? É fácil, eu acho que haja vontade de fazer as coisas e tudo se vai conseguindo conciliar, umas vezes melhor, outras vezes menos bem, mas tudo se concilia porque a vida também não é perfeita. Claro que sim. E cada vez também nós notamos que há mais filhos únicos. É necessário ter muito dinheiro para ter mais filhos ou é uma questão de prioridades? Eu não sei responder essa questão, porque eu acho que há tantos fatores para se escolher ter um ou mais filhos que não sei se tem a ver com uma questão de se ter um suporte económico ou não. Há famílias que não têm e querem de facto ter mais filhos e conseguem gerir o seu dia-a-dia. Há outras que escolhem ter só um filho porque foi uma escolha, porque se querem dedicar a outras áreas da vida, porque não podem ter mais filhos, porque a família está também, a própria noção de família está em transformação e, portanto, há cada vez mais separações e se calhar tem-se um filho num primeiro casamento ou num segundo e depois não se avança para outro tipo de constituição de família. Não sei de facto responder com todas as certezas. Acho que há uma pluralidade de fatores que vão condicionar essa realidade em cada família. No fundo acaba sempre por ser uma questão de escolha. Sim, de escolha ou sorte. Sim, também. Claro. Porque depois as próprias experiências de vida podem ditar que se tenha a oportunidade de se ter mais filhos ou não, ou se fica por ali. E aqui atualmente cada vez há mais mães, neste caso mães, porque vamos falar delas que não estão nos quadros de uma empresa ou porque estão a recibos verdes ou porque cada vez mais também vemos pessoas a trabalharem por conta própria. Como é que se pode gerir uma licença de maternidade em que supostamente a mãe está ali muito mais presente na vida da criança com a inexistência desse rendimento? Pois isso é complicado, não é? Porque quando chega um filho, de repente as despesas são todas as fraldas, a roupa que o bebê cresce, não é? Que depois a roupa deixa de vestir, enfim, as consultas. A mãe pode ter a oportunidade de fazer a amamentação em exclusividade ou não e depois também tem a despesa se não conseguir fazer do leite e, portanto, é importante, do meu ponto de vista, o primeiro ponto será ter uma noção do que é a maternidade, os primeiros tempos, falar com a família, falar com amigos, começar antes da criança nascer a fazer um pé de meia, não é? Alguma poupança, e depois saber que, na verdade, nós não precisamos, existe o mínimo, mas que depois, na verdade, os brinquedos,
tudo isto é relativo, não é? Porque o melhor brinquedo parece um lugar comum, mas de facto os melhores brinquedos somos nós, somos pais, é a interação com a criança, aquilo que nós podemos fazer com a criança. Ainda a semana passada eu falava com uma pessoa amiga que me dizia: repara, eu tenho esta casa, esta estante cheia de brinquedos e de livros, e depois na prática os meus filhos não brincam com nada disto. E portanto, os grandes estímulos somos nós, são as brincadeiras que fazemos com eles todos os dias, a participação deles nas rotinas de casa. E depois, se nós tivermos família próxima ou amigos próximos, tudo isso consegue gerir, ajuda com, enfim, se for mesmo difícil, consegue ajudar com partilha de roupa, não é? Porque os miúdos, sobretudo nos primeiros meses, vestem muito pouco a roupa, porque vão crescendo. Enfim, e existem uma série, felizmente, há uma série de soluções, marcas brancas, haja imaginação e alguma prevenção, ou seja, porque também é importante termos um pé de meia reservado para alguma eventualidade, e vamos conseguir gerir estes 4, 5 meses e depois, quando regressarmos ao trabalho, já conseguirmos aí acompanhar depois os desafios. Claro, e com esse trabalho de casa bem feito, não é? E agora falemos um bocadinho para quem tem mais filhos. É defensora de haver o Dia do Filho Único? Sim, sim. Atenção que o Dia do Filho Único não é só para quem tem mais que um filho. O Dia do Filho Único, na base, e vamos aqui rapidamente explicar, é uma forma de nós conseguirmos estar de forma exclusiva com cada um dos nossos filhos e eles não vão estar em competição com o outro filho. O que é que acontece? Nós vamos estar mais atentos, vamos estar muito mais disponíveis, não vamos estar a gerir as guerras. Quem tem mais que um filho sabe que os miúdos se pegam constantemente ou com alguma frequência, portanto não vamos estar a gerir aqui estas guerras e os miúdos vão nos ter de forma exclusiva para eles. Mas mais do que isso, nós vamos ter os nossos filhos de forma exclusiva para nós e algumas vezes vamos perceber que eles cresceram, que têm expressões novas, que mudaram de ideias em relação a determinado assunto. E quando estamos a dividi-los com outros, não temos tempo de explorar essa questão. E, portanto, o Dia de Filho Único permite-nos isso. Se calhar é nesse momento que se fazem algumas confidências até. Sim, e enche-se o copo dos afetos. Pode não ser um momento para se falar em grandes confidências, se houver oportunidade, claro que sim, mas é um momento em que a criança nos vai ter só para ela e nós também vamos ter só para nós e vamos estar ali a trabalhar a relação, porque é importante estarmos tempo de qualidade e ganharmos a intimidade. Por vezes não temos essa intimidade no corre-corre do nosso dia-a-dia. E, portanto, também é bom para nós e para os miúdos. Por outro lado, eu dizia que não é só para quem tem 2 filhos ou mais. Para quem tem um filho só, também é bom fazermos o Dia do Filho Único, porque, como eu estava a dizer, passamos muito tempo em corre-corre, agora leva para uma atividade, e quando dedicamos o Dia do Filho Único em que vamos fazer uma atividade, este é um dos princípios também do Dia do Filho Único, vamos fazer uma atividade que o nosso filho decidiu, foi ele que escolheu. E nós vamos participar com ele nessa atividade, ou seja, não o vamos levar a uma atividade, deixá-lo lá e depois vamos buscá-lo. Não, vamos participar com ele, vamos uma volta de bicicleta, irmos a um museu porque ele escolheu, não somos nós a escolher, ou uma atividade, aquela que for, e podemos terminá-la. Eu gosto muito de terminar as atividades com uma refeição, uma ida ao restaurante que eles gostam. Porquê? Porque os afetos também se constroem à mesa, na relação, na partilha dos sabores, porque vamos, lá está, partilhar mais uma vez e vamos construir memórias e, portanto, o Dia do Filho Único tem todas estas vantagens extraordinárias. E acha que a relação perfeita entre pais e filhos se conquista desde o primeiro dia? Antes mesmo da criança nascer, não é? Cria-se, não se conquista, mas cria-se nas nossas intenções também, naquilo que eu desejo. Não sei se é uma relação perfeita, mas a nossa ambição pela perfeição é o que torna tudo isto mágico. Nós nunca vamos atingir essa relação perfeita, porque todas as relações são feitas também de conflito e é através do conflito que nós vamos crescendo. Mas é feita desde o primeiro instante em que nós nos percebemos pais e mães e, portanto, temos aqui uma oportunidade de nos trabalharmos nesta melhoria contínua, podermos ser a cada dia e a cada passo melhores. E há dias em que vamos fazer tudo errado, mas temos a oportunidade de, num momento a seguir, e eu acho que é isto que a parentalidade nos dá, dizer:
amanhã vou fazer melhor, ou já a seguir vou fazer melhor. Não sei fazer melhor, então vou à procura, vou ler livros, vou consultar blogs, vou participar em workshops e informações, porque não é porque nasce uma criança que nasce um pai. Claro. E uma mãe. Nós precisamos de aprender, porque aprendemos a fazer o quê? Aprendemos a estar na relação. E a relação parental não é uma relação estática. O que é que eu quero dizer com isto? Sobretudo a criança vai evoluindo, vai-nos trazendo novos desafios, é pequenina, não está completamente dependente de nós, e depois vai crescendo na autonomia, aos 2 anos vai querer trepar para cima das cadeiras, vai querer saltar, não vai poder fazer isso porque nós temos receio que ela caia. Depois, aos 6, 7 anos tem os desafios da escola, mais à frente tem os primeiros namoros, os desafios da adolescência, e portanto a criança está e o jovem está em transformação. E, portanto, não é uma relação estática, nós precisamos de evoluir e precisamos de aprender conhecer e aprender na dinâmica da relação. E, portanto, esta perfeição trabalha-se todos os dias, nunca vamos atingir, mas eu acho que é esta nossa ambição por essa perfeição que nos torna melhores. Claro, pelo menos tentarmos ir melhorando. Justamente. E nesse percurso, há espaço para as críticas entre os pais e os filhos? Tem que haver. Tem que haver críticas, nós podemos depois transformar a palavra, mas nós andamos cá há mais tempo. Somos nós a autoridade na vida dos nossos filhos. O que é que eu quero dizer por autoridade? Não é uma autoridade do quero posso e mando. Nós estamos cá, somos a autoridade para os protegermos. Nós existimos para os ensinarmos a serem mais autónomos, mais capazes, a trabalharem pela sua própria felicidade, e tudo isto ensina-se no dia-a-dia, pouco a pouco. Mas, ao mesmo tempo, nós somos aqueles que vamos garantir a sua proteção, e a proteção faz-se muitas vezes com o não, ou com o sim, ou empurrando os miúdos para um determinado desafio. Nós aí somos a autoridade. E, portanto, por vezes vamos ter que corrigir, ralhar, e faz parte do nosso papel fazermos tudo isto. Porquê? Porque os miúdos não sabem algumas coisas e nós precisamos de ensinar. E outras vezes também vamos aprender com eles, não é? Naturalmente vamos aprender muita coisa com os miúdos, vamos aprender que algumas vezes somos injustos, outras vezes usamos a autoridade, fomos com a nossa própria autoridade longe demais, e outras vezes somos permissivos. Então também vamos aprender aqui a ser pais. E nesta equação parental existe de facto essa questão de sermos mais autoridade e de ralharmos com eles. É natural que assim tenha que ser, porque estamos a ensinar e, portanto, o corrigir é absolutamente necessário. E eu agora queria falar aqui um bocadinho sobre a Magda, porque realmente tem um currículo muito extenso. Em 2005 foi quando criou o seu primeiro blog, o Mums the Boss, que existe desde 25 de abril de 2010. Sim, o blog, sim. O primeiro blog que criei já é muito antigo, em 2005, é verdade. E depois em 2010 criou este blog, que tem mais de 36 mil seguidores na sua página de Facebook. Aqui dá muitas respostas aos pais, é bastante interativo. E se fosse ao contrário? Se fosse a Magda a ter que colocar perguntas aos pais para pensarem na educação que dão aos seus filhos, quais são as perguntas que faria? Sim, são algumas das perguntas que eu faço nas sessões de coaching. Aliás, nas sessões de coaching vivem muito à base das questões. O blog também volta e meia espicaça aos pais, deixa assim algumas questões, porque de facto é através das questões que nós conseguimos entrar no mundo interior. O outro consegue entrar no seu próprio mundo interior e encontrar algumas respostas. Mas provavelmente a pergunta que eu faria seria como é que cada um de nós quer ser recordado pelos filhos quando eles forem adultos? Qual é o impacto que nós estamos a ter na vida dos miúdos? Como é que nós queremos que eles se lembrem da sua infância? Porque é na infância que nós vamos estar a criar memórias mais felizes, e, portanto, este conjunto de memórias felizes vão ser determinantes. Não precisam ser todas boas, atenção. Felizes também pode ser uma memória menos positiva e que depois nós conseguimos trabalhá-la no sentido de termos feito algumas aprendizagens. Mas a pergunta determinante é: quando a criança for adulta, como é que eu quero que ela olhe para trás? E eu aí tenho um papel enorme. Eu sou uma enorme influência, eu enquanto mãe, e todos nós enquanto mães ou pais, somos uma enorme influência na vida dos nossos filhos, e portanto, qual é esse papel que nós estamos
a exercer todos os dias. Claro. E agora estamos todos que temos filhos estão na idade escolar, estamos todos a defrontar com o início da época escolar. Preocupamos-nos com a escola, com as atividades extracurriculares. Realmente esta é uma altura em que temos muitas preocupações. E o que é que nós estamos a fazer enquanto educadores e que deveríamos fazer também nesta fase? Nós temos muito pouco tempo, não é? Andamos todos a correr e, portanto, depois aquelas coisas fundamentais do dia-a-dia ficam esquecidas, que é, quais são estas coisas? Trabalharmos a relação. Mas como é que se trabalha a relação, não é? É muito bonito falarmos em trabalhar na relação, mas depois, concretamente, como é que eu vou esmiuçar isso? Como é que eu vou agarrar? É tão bom e seria tão importante nós podermos, no final do dia, estarmos todos em casa com tempo, sem termos de correr para fazer o jantar, darmos os banhos, garantir que os trabalhos de casa estão todos feitos e termos tempo de participar nas nossas vidas. E o que é que eu quero dizer com isto? Pormos a mesa em conjunto, fazermos o jantar também em conjunto, sentarmos um bocadinho no sofá ou mesmo à mesa, estarmos a conversar e participarmos, pormos os miúdos também a quererem participar, mas para eles quererem participar, nós temos de ter esse tempo e, portanto, eu acho que nós nos estamos a esquecer das competências sociais, de entreajudar. Reparei que faltam os guardanapos em cima da mesa, ou, por exemplo, o irmão mais velho dizer para a irmã mais nova, eu reparei que ontem estavas com dificuldade nos teus trabalhos de matemática, posso-te ajudar hoje? E para isto, para os miúdos terem estas competências, é preciso tempo. Há miúdos que nascem com elas mais desenvolvidas, há outros que não tanto. E nós precisamos também nos despertar para a questão do outro, para a empatia, para fazermos algumas surpresas uns aos outros. E mais do que os trabalhos de casa, até porque há cada vez mais estudos que provam que os trabalhos de casa têm pouca influência nos resultados finais e são às vezes fonte de stress em casa. Inclusivamente, já agora faço um parênteses, nós há 2 semanas, aliás, a semana passada, assim aqui, lançamos a revista da parentalidade positiva e falamos justamente na questão dos trabalhos de casa, e a revista é gratuita, podem fazer download, e fala justamente sobre a questão dos trabalhos de casa. Estamos a dedicar muito tempo aos trabalhos de casa, ou a dar muita importância aos trabalhos de casa e as competências sociais, e cada vez mais se fala no facto dos miúdos estarem menos despertos para o outro, participarem menos. Quer dizer, se temos que assegurar que os trabalhos de casa são feitos, que há outros trabalhos para entregar e ainda é preciso fazer tudo isso em casa, como é que os miúdos vão ter tempo? É natural que os pais depois assegurem que as roupas são arrumadas na gaveta, que as mesas são postas pelos pais, e os miúdos não estão a participar porque estão a ficar, estão concentrados noutras coisas e, portanto, não estão a interagir com os pais, com os irmãos, com os avós. Não há esta oportunidade. O mal não é só dos trabalhos de casa, naturalmente, mas seria muito importante nós, ainda ontem publicando no blog, como é que nós podemos desenvolver a questão das emoções nos miúdos, não é? Termos miúdos mais emocionalmente inteligentes. E provavelmente o grande segredo está em sermos boas pessoas. Só isso. Se formos boas pessoas conseguimos passar isso, mas temos que ter a oportunidade de ter tempo para sermos boas pessoas e mostrarmos isso aos nossos filhos e, portanto... Porque também se formos e eles não conseguirem ver... Estar connosco, claro. Não é? Estarem connosco tempo de qualidade e, portanto, passa por aí. Claro. Temos aqui uma pergunta que chega pelo Facebook, que pergunta a partir de que idade se deve dar mesada às crianças? Essa é uma excelente questão. Do meu ponto de vista, a partir do momento em que a criança sabe fazer contas. Ou seja, para que a criança tenha alguma literacia financeira. E perceber, não é? Eu tenho um X dinheiro, os meus pais dão-me X dinheiro e eu agora quero comprar gelados, ou agora quero comprar guloseimas. Eu preciso de saber entregar um dinheiro e saber quanto é que eu vou receber, não é? A partir desse momento acho que começa a fazer sentido darmos um valor simbólico, porque ela não vai precisar certamente, mas ela pode juntar o dinheiro para aquelas coisas que ela quer realmente. Então ela também vai aprender a tomar decisões. Eu hoje quero comprar esta caderneta, ou quero passar o verão a comer gelados todos os dias, os meus pais não me dão, então eu vou querer usar o meu dinheiro, mas se eu usar o meu dinheiro todo,
eu só vou poder comprar X gelados. E depois vou rapidamente atingir, ela própria vai chegar a estas conclusões. E convém que nós a possamos ajudar naturalmente. Mas a partir do momento em que ela sabe fazer contas, provavelmente, depende há escolas inclusivamente onde os miúdos sabem fazer contas mais cedo, mas a partir desse momento ela ter a noção do valor do dinheiro, do valor das coisas, e não é só o valor do dinheiro, atenção, é o valor, a importância de saber fazer escolhas. Claro. Se eu quero isto e também quero aquilo, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer escolhas, ou tenho que guardar para aquela caderneta, ou para aquele livro, ou para aquela ida ao cinema que eu quero mesmo. E, portanto, do meu ponto de vista, a partir do momento em que ela sabe fazer contas. E queria aqui falar um bocadinho, voltando ao tema da escola, quando os filhos estão com más notas, como é que os pais devem intervir? Ora bem, isso aí há uma série, depende do ano também, não é? Depende do que é que faz o filho ter más notas. Será que é mesmo alguma dificuldade que a criança está a ter? Enfim, quanto mais participativos nós formos, e o que é que eu quero dizer com participativos? Estarmos presentes na vida dos miúdos, acompanharmos o estudo, mas também estarmos ligados à escola, conhecermos o professor, acompanharmos, pedirmos ajuda, nomeadamente ao professor. O meu filho está com estas dificuldades, há alguma forma de ter algum acompanhamento extra aqui na escola, de que forma é que eu posso ajudar, sente-o desmotivado. E depois temos aqui a escola primária, depois temos o preparatório, não é? O segundo ciclo e o secundário. E existem fases em que os miúdos vão estar naturalmente menos interessados, porque vão estar focados nos namoros, nas saídas, na mudança, na própria mudança de escola, e portanto eu tenho que perceber se tenho situações de bullying ou não. Basicamente será o acompanhamento, isso é que me vai ajudar depois a perceber se o miúdo precisa de explicações, se precisa, se é distração, se está desmotivado porque as aulas são muito longas, porque anda cansado, enfim, mais uma vez não existe uma resposta concreta e específica, mas se estivermos atentos encontraremos certamente a melhor ou as melhores respostas para conseguirmos fazer com que o nosso filho possa ter mais prazer naquilo que é frequentar a escola e o estudo, porque o estudo pode ser muito, né? Estudar pode ser mesmo muito interessante. Claro, mesmo prazeroso, não é? Exatamente. E mais uma vez aí a proximidade e o tempo é fundamental. É fundamental. E estarmos de mãos dadas com a escola. Nós não podemos dizer que a escola serve só para ensinar e os pais servem para educar, porque nós somos todos adultos de referência e, portanto, a escola também tem adultos importantes que tocam em cada uma das crianças e, portanto, nós temos de andar daqui de mãos dadas. Por vezes há pais que têm vidas muito difíceis, situações, mesmo em termos de emprego, extremamente desafiantes e incertas. Há famílias que têm relacionamentos muito difíceis e, portanto, a criança também pode estar a sofrer com isso, os pais podem estar com muitas dificuldades em casa e, portanto, temos todos que estar em conjunto para que a criança consiga ter o melhor sucesso. E aqui não é só em termos de resultados, que a experiência na escola seja positiva. E há pouco falava da revista que saiu agora, que é a quarta edição. A quarta edição, sim, Parentalidade Mais. Isto é mais um dos muitos projetos da Magda, que tem uma escola de parentalidade que nasce das inúmeras formações que já fazia. Quer-me falar um pouco sobre este projeto que também abraça uma pós-graduação e essa revista? Exatamente. Ora bem, eu comecei então na área da parentalidade com o blog, já era formadora, eu trabalho na área de recursos humanos e na área da formação especificamente desde 2002, portanto, de repente, ou pouco a pouco, não foi de repente, de pouco a pouco eu comecei a sentir a necessidade de criar uma estrutura, porque fazia e faz cada vez mais sentido trazer outras valências, outras competências para este tema da parentalidade. Temas como a mediação escolar, a parte da inteligência emocional, enfim,
todos estes temas ligados também à comunicação e até à própria psicologia, fazia e faz todo sentido trazê-los para uma estrutura. Então assim nasce a escola, e a escola então está mais próxima dos pais e, como eu dizia há bocadinho, dos educadores e também de outras instituições, e surge então esta pós-graduação. Porquê também surge a pós-graduação? Porque eu comecei a sentir cada vez mais uma procura de pessoas que queriam fazer uma formação mais específica, mais longa. Já tinham vindo aos workshops, eu ia trabalhando pontualmente com elas, fazendo algum acompanhamento, mas de repente comecei a pensar, não, isto faz todo sentido criar aqui uma ação mais longa, mais desafiante, com muito mais conteúdos. Então nasce assim a pós-graduação, que esta edição agora que vamos ter em Lisboa vai receber pessoas do Brasil, de Moçambique e também do resto da Europa, e portanto isto é um voto muito grande de confiança no trabalho que estamos a desenvolver e que me deixa mesmo muito, muito feliz poder estar a levar este tema da parentalidade e da educação positiva cada vez mais longe e, portanto, ultrapassar assim as fronteiras do nosso país. E é tudo isto com um grande objetivo: termos relações de maior significado e valor com os miúdos. É isto que nos move. Claro. E já tocámos aqui em diversos pontos da parentalidade positiva, mas também há outros estilos de parentalidade. Assim, muito sucintamente, quais são as diferenças? A melhor forma de explicarmos o que é parentalidade positiva é justamente através da comparação com os outros estilos de parentalidade. Há inclusivamente quem, quando ouve o termo parentalidade positiva, que pense que é uma parentalidade mais permissiva. Porquê? Porque positivo, do meu ponto de vista, engana. Isto agora é uma moda, dizer que sempre que sim às crianças, e eu admito que o positivo possa criar esta ambiguidade, mas não tem absolutamente nada a ver. Mas então vamos começar muito rapidamente. A educação mais tradicional, que todos nós, na minha faixa etária, conhecemos, é aquela educação mais autoritária, que fazia abuso e faz, ainda hoje, dos castigos, das palmadas, das humilhações. E a verdade é que o castigo, a palmada, a humilhação, tudo isso funciona. Não vou dizer que não funciona, no curto prazo é imediato. E agora, aquilo que eu sei é que a minha geração não quer, muitos pais da minha geração não querem educar com base nesse tipo de parentalidade, porque não se revê nela. E, portanto, por ausência de modelos do meio termo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai cair numa parentalidade mais permissiva, em que vai deixar a criança fazer aquilo que... porque não a quer castigar, não quer bater, mas não sabe afirmar-se de outra forma, porque não teve esses tais modelos. Então, algumas vezes vai deixar passar, vai fechar os olhos, vai querer ficar bem... Não, a expressão não será bem vista, mas vai querer ficar do lado da criança, não a magoar. Mas esta permissividade, o que é que vai criar na criança? Vai criar alguma ambiguidade também e vai fazer com que ela se sinta insegura, porque não sente que os pais a protegem. Lá está. Claro. Nós existimos para proteger. Então, a parentalidade positiva é o quê? É uma filosofia que tem por base o respeito mútuo entre pais e filhos, e porque este respeito mútuo existe, nós não precisamos de andar nesta ambiguidade, ora autoritário, ora permissivo, e conhecendo as fases de desenvolvimento da criança e sabendo que nós somos a segurança que ela tanto precisa, vamos conseguir estabelecer limites seguros, firmes, que não agridem a criança, mas também não permitem tudo. E, portanto, é o que nós vemos de forma exaustiva nesta pós-graduação, mas também ao longo dos vários workshops que vamos tendo, vamos trabalhando a questão da comunicação, a própria comunicação, mas também o sentido do humor que é necessário na relação parental, que faz toda a diferença, não é? Sabemos driblar uma birra ou um rebolar de olhos de um adolescente com algum sentido de humor. E alguma também empatia. Eu já estive no teu lugar e se calhar também fiz isso aos meus pais na altura, e agora não gosto de estar deste lado e consegui sentir essa questão do lado do adolescente, saber que é normal,
ser generoso com ele, mas firme nos limites que vou estabelecer, ou seja, não preciso pôr uma cara de má, não preciso de levantar a voz, mas sou firme com a situação. Por exemplo, esta é uma das estratégias que nós vemos nos muitos trabalhos que temos desenvolvido. E, portanto, em grosso modo é isto que é a parentalidade positiva, que consegue trazer mais significado às relações. É mesmo isto que nos move. As relações não são fáceis, mas podem ser mais simples e menos complexas e menos difíceis, porque muitos de nós sentimos que em determinadas alturas temos relações extremamente difíceis com os nossos filhos. Desde o momento em que acordamos até nos deitarmos, perguntamos, mas porquê é que está a ser tão difícil? E de repente parece uma bola de neve em que, independentemente daquilo que eu possa dizer ao meu filho, ele vai sempre atuar desta forma. E ele está convencido do mesmo, independentemente daquilo que eu possa dizer à minha mãe ou ao meu pai, ele vai-me responder sempre da mesma forma. E nós precisamos aqui de desconstruir estas crenças e podermos caminhar para relações mais satisfatórias, porque é por isso que nós temos filhos, não é? Sim. Aliás, há pouco, antes de estarmos no ar, falávamos um bocadinho que isto é quase que transversal a todas as relações, no fundo aqui falamos relações entre pais e filhos, mas as relações perfeitas tendem a seguir este caminho. Sim, isto é completamente transversal. Porquê? Porque o trabalho da parentalidade assenta muito na questão da inteligência emocional, da forma como nós comunicamos uns com os outros e, portanto, todas estas características são completamente transversais a qualquer tipo de relação, porque são relações humanas, não é? E, portanto, com crianças ou com adultos, os adultos também fazem birras. Pois fazem. Antes de terminarmos, gostaria que me dissesse, assim, em alguns pontos, que já me falou de quase todos, como é que definiria a parentalidade positiva se tivesse que fazer aqui uns boletos? Em primeiro lugar, o respeito mútuo entre pais e filhos. Depois, a noção de que o vínculo é o ponto mais importante. O que é o vínculo é a questão da relação que nós vamos trabalhar com os miúdos e, portanto, o vínculo vai nos dar aqui pontos ao nível da autoridade, não é? Da nossa própria autoridade, mas também ao nível da autoestima da criança. Depois falaria, um outro bullet tem a ver com nós termos autoridade, novamente, não é? O blog chama-se Mums the Boss, é uma provocação, mas também porque quando nós exercemos a autoridade e sabemos que somos os modelos, os exemplos para os miúdos, então vamos ter mais atenção àquilo que estamos a fazer, vamos ter mais noção de que estamos a ter de facto um impacto e somos as pessoas que mais ensinam os miúdos sem estarmos a ensinar, não é? Porque, sobretudo quando eles são mais pequenos, aquilo que eles fazem é olharem para nós e copiarem. E depois, eventualmente, diria que educar sem punir, há quem veja a parentalidade positiva como esta, não se pode castigar os miúdos. Quando tudo isto é assegurado, a questão do vínculo, a questão do respeito mútuo, conhecemos as etapas de desenvolvimento da criança, sabemos que somos nós a liderança, então o educar sem punir e vem por si. E no final será certamente teremos grande prazer na relação que estamos a estabelecer com os miúdos e eles também estarem connosco, e tudo isto se faz diariamente, uns dias com mais facilidade, outros com menos, sabendo que no dia a seguir nós conseguimos emendar e fazer certamente melhor. Esta conversa ficaríamos aqui a falar a noite toda, certamente, mas vou-lhe pedir umas breves notas finais. Eu gostava de convidar os espectadores que estão a ver que dessem um salto ao blog, porque certamente vão encontrar muita informação, algumas provocações ali pelo meio, que nos vão fazer refletir. E basicamente eu acho que nós aqui conseguimos resumir o que é isto da parentalidade positiva e de que forma é que nós conseguimos todos os dias, de forma muito tranquila e sem termos que sentar os miúdos a uma mesa e ensinarmos as coisas, se estivermos atentos ao nosso próprio comportamento e que nos questionarmos como é que eu todos os dias sou influência na vida dos miúdos, então aí conseguiremos fazer enfim, a diferença. Deixa-me só colocar aqui um ponto importante. Falamos muito na questão da criança, mas também é importante falarmos sobre nós.
tratarmos da nossa própria felicidade, porque quando eu estou bem, tenho mais jogo de cintura para lidar com as birras dos miúdos, tenho mais paciência, consigo encontrar aquele humor que falávamos ainda há bocado, não é? O sentido do humor, e conseguimos não levar as coisas tanto a sério, porque provavelmente levamos. Se formos a ver, a maior parte das questões tem a ver com humanizarmos a criança, ajudá-la a ser mais socialmente, ajudá-la a estar em sociedade, nos diferentes tipos de sociedade que nós temos, em casa, escola, a família mais alargada, os nossos amigos, não é? E os amigos deles, e portanto são coisas pequenas a que nós estamos a dar algumas vezes demasiado valor. Podemos ensinar com calma e com mais leveza, não é? Sem dúvida. Muito obrigada, Magda. Foi um prazer. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à nossa página no Facebook e descubra qual o tema do próximo programa. Contamos consigo sempre desse lado. Até lá, não se esqueça de estar sempre ativo.